Boa, vamos começando já, pessoal. Bom, primeiramente, me apresentar aqui a agenda, depois me apresento aqui para vocês, tá? Então, ah, eu sou Felipe Moura, né, trabalho com Monday já tem alguns anos já participei desde etapas de implementação e já tem uns anos que atuo aqui como pré-vendas, tá? Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre, né, esse desafio do RH, parte de recrutamento e seleção, e como que a IA, né, e a Monday está apoiando, né, e pode apoiar. A gente vai falar sobre várias possibilidades aqui, tá? Então, até já introduzindo aqui o tema. A gente tem hoje um cenário aqui, a gente fez um estudo, né, e entendeu que temos um cenário hoje que é bem manual ali ainda para o processo de recrutamento e seleção, né, principalmente nesse aspecto quando a gente quer ter uma solicitação de vaga com critérios e pesos e notas né, e tomar decisões ali mais baseado em dados. E a gente entendeu ali com o mercado que não tem uma ferramenta hoje que depois que um candidato se inscreve, que associa e apoia disso, né, sem tornar isso super manual e lento, tá? Então, a Amanda, ela está trazendo essa visão mais ágil para o processo e mais orientada a dados, tá? Então, é o tema aqui que a gente trouxe e vai explorar, tá? E aí, né, acho que não só para o RH, mas todo o nosso futuro, né, ele é voltado a dados, né? Então, sempre que a gente tem um dado ali para apoiar, é melhor, né, do que a gente tomar aquela decisão só baseada no nosso feeling e tudo mais, né? Então, vamos passar aqui pelos principais pontos, tá? Então, sobre a gestão completa de uma vaga, né? Então a gente vai explorar aqui desde a parte de criação e acompanhamento, definição de requisitos, né? Como que a Monday ajuda nessa etapa inicial, né? Como que o solicitante também acompanha, interage com a equipe de RH para entender, né? Como é que está a vaga, os números de candidatos, notas e tudo mais. Tá? Então, né, consequentemente, o processo de definição de critérios, pesos, notas, né? Como que a gente cadastra e acompanha isso. Como que a IA está apoiando, tá? Acho que aqui eu vou fazer um parênteses bem importante que tem experiências aí no mercado, né? Às vezes até negativas, da IA fazendo filtros, né, de candidatos, fazendo análises ali, e às vezes já até dando uma negativa, né, sem passar pelo devido processo. Então aqui a gente não montou, né, um recurso de IA que vai tomar a decisão por você, né? Então a IAC ela tá para fazer toda a parte operacional e funcionar como um apoio para a equipe de RH. Então, é algo que a gente quis construir dessa maneira para deixar a decisão final, né, sempre na mão do recrutador. Então, ela vai apoiar, né, nesse quesito mais e nesse caso aqui não vai estar tomando nenhuma decisão sozinha ou, né, podendo perder um potencial candidato bom ali por alguma decisão às vezes equivocado, tá? A gente também vai entender um pouco, né, não só dessa geração da vaga da associação do candidato, mas também todo o processo de entrevista, né, como que a ferramenta lida com isso também, né, e como que isso está amarrado com desde o momento da solicitação até os candidatos e todo esse restante que eu comentei agora, tá? E no final do dia, obviamente, né, tudo isso é amarrado, né, com dados, né, com relatórios que a gente pode ah, fornecer, né, tanto para uso interno, né, quanto para o solicitante da vaga, né, então tanto um RH buscando para sua própria empresa, quanto RHs que buscam, né, no mercado, assim, que eu digo meio que um outsourcing, né, não sei se é a palavra mais usada ali por vocês, mas o RH que busca para outras empresas, né, então a gente consegue gerar relatórios para todas essas pessoas no final do dia. Então vamos agora, né, para demonstração, tá? Acho que vocês podem ir fazendo perguntas aqui no chat, fiquem à vontade. No final a gente abre também para perguntas, né? Para a gente interagir um pouco. Mas vamos aqui ao que interessa.
Minha tela tá bom o tamanho, vocês estão vendo? Mas me dá um joinha aí, pessoal, aí também. Se tiver qualquer ponto ali, tô de olho aqui no chat também. Bom, bora lá. Ah, esse processo aqui que a gente montou, tá? Então ele está dividido em duas camadas aqui. Então a primeira camada é referente à solicitação, né, abertura de vagas e acompanhamento. Então a gente definiu um exemplo aqui, né, de uma entrada de formulário, a princípio, tá? E definir aqui, onde o solicitante, né, vai se identificar, vai dar a descrição da vaga, né, o nome dela, vaga para um engenheiro de soluções, para um vendedor, para um analista de TI, enfim, descrição da vaga, nome da vaga, né? Aqui um resumo, né, um objetivo, uma descrição mais ah, um pouquinho maior do que o nome, mas ainda sem ser os critérios, né? E aqui, de fato, os critérios da vaga, né? Então, para cada vaga que a gente consegue agora adicionar quantos critérios forem necessários, né? Então, o critério um, né? Analisar o tempo de experiência com, né, uma solução, um determinado conhecimento, né? Dar um peso, né? Um critério aqui se é desejável, obrigatório. Inclusive, poderíamos, né, até colocar, né, mais condições aqui caso fosse necessário. E aqui a gente também trouxe um exemplo de evidência esperada, né? O que que eu estou, né, buscando disso daqui? Então, é, ao preencher uma vaga, fica algo dessa maneira. Então, por exemplo, um engenheiro de software sênior para um projeto global aqui, exemplo, né? Então, quais seriam os critérios aqui que eu estou avaliando, o que que é obrigatório, o que que é desejável, né? E qual que é a evidência que eu estou buscando no momento de uma contratação. Então, é o solicitante que está, né, descrevendo isso, e aí a equipe de RH vai receber. A partir daqui, a ferramenta, né, para quem já conhece Monday, né, não sei quantos de vocês já tiveram uma experiência com Monday, a Monday vai permitir que a gente crie diversas regras, né, de negócio aqui dentro, dizendo, olha, se for uma vaga específica, um solicitante específico, já manda para uma determinada pessoa ou equipe de RH que vai ter conhecimento, ou eu posso automatizar aqui para notificar toda a equipe de RH, por exemplo, e a equipe de RH tomar a decisão de quem que vai ser o responsável aqui no final do dia que vai assumir essa demanda e ficar à frente de buscar essa vaga, tá? E aí, obviamente, né, todas as demais informações que forem relevantes, a gente consegue customizar, né? Então, quando que chegou a data foi a vaga foi criada, quando que ela foi concluída, né? Então, a partir do momento que passarem as etapas aqui, né, nos status dessa vaga, automaticamente vai se preenchendo, né, as informações. Até se a gente quisesse adicionar, por exemplo, lá no formulário e o solicitante ter, olha, eu preciso dessa vaga, eu estou com urgência, né? Quero ela para uma data específica, poderia ter um campo de data lá, ou poderia deixar comentários livres. Então, o importante aqui é que a ferramenta é super flexível, super, né, adaptável ali às regras de negócio que cada RH pode ter ali no dia a dia, tá? Então, aqui também serve como um local para você centralizar toda a comunicação entre solicitante e responsável do RH. Então, a gente pode especificamente entrar aqui na vaga e entender quais são todas as atualizações que tiveram, né, referente a essa vaga. Então, posso, né, estabelecer toda a minha conversa, comunicação, envolver pessoas, marcar, se precisar compartilhar arquivos, adicionar aqui através de colunas. Então, muda também um pouco, né, pode mudar até um pouco da cultura da empresa, de tirar essa conversa de um grupo do Teams, né, do Slack, do WhatsApp e centralizar de fato na ferramenta. E lembrando que, né, como eu comentei que essa solução ela poderia ser tanto para um RH que está fazendo esse serviço para a própria empresa ou, né, um RH que fornece serviço para diversas empresas do mercado, né? Esse quadro, né, a gente chama cada pastinha aqui, né, de quadro, que é a pasta em si, mas esse quadro poderia ser um quadro que eu consigo compartilhar o acesso com pessoas externas à minha organização, né? Então, eu, enquanto RH, tenho as minhas licenças aqui para, né, a minha equipe interna de RH, mas um eventual cliente meu, se eu quiser, né, ter essa comunicação com ele, aqui dentro da ferramenta, eu consigo, né, convidá-lo para o quadro de maneira gratuita e você manter essa cultura, essa comunicação centralizada, né? Você evita
ter que ir para um e-mail, ter que ir para um WhatsApp, né, Teams ou qualquer outra coisa. Então, existe essa possibilidade garantindo a segurança, né? Então, poderia ter atender várias empresas aqui, por exemplo, e utilizar os recursos aqui de permissionamento da ferramenta para que a visualização, né, de cada elemento fosse, por exemplo, aqui somente, né, aonde ele estivesse atribuído numa determinada coluna de pessoas, né? Então, ao, né, brincar aqui um pouquinho com as opções das configurações, eu consigo, por exemplo, criar, né, atribuir que esse solicitante, por exemplo, fosse um usuário externo aqui, e que ele só visse esse elemento, tá? Então, a gente consegue usar essa solução para ambos os casos, né? Dito isso, essa primeira parte do processo aqui, né, a gente teria agora o link aqui com o candidato, né? Então, né, você vai fazer a sua postagem da vaga normalmente, tá? Então, o primeiro ponto aqui é que o formulário, né, ele pode ser incorporado, né, ou compartilhado o link. Então, tem várias maneiras aqui de você compartilhar esse formulário, né? Se você quiser, eu já uso uma ferramenta para publicar, né, as minhas vagas, ou faço minha publicação manual mesmo lá no LinkedIn, ou em qualquer outro canal que seja. Então, enfim, você consegue compartilhar esse formulário aqui, né, com o que você já usa, ou se quiser simplesmente, né, criar vou publicar minha vaga lá no LinkedIn e compartilhar esse formulário através de lá, criar uma landing page, por exemplo, você tem essa possibilidade. E aí aqui, né, coloquei uma situação bem simples. Então, o candidato ele vai se identificar, né, eu vou até criar aqui um candidato, candidato exemplo agora, vou adicionar um currículo exemplo aqui que a gente tem também. E aqui eu já tenho o primeiro ponto, né, que é a associação com as vagas abertas. Então, esse formulário ele tem também a Monday Permit, né, que neste formulário público eu disponibilizo as informações desse quadro. Então, esse quadro aqui eles só teriam as vagas abertas da empresa. E aí, obviamente, lá no outro quadro, à medida que as vagas fossem fechadas, a gente teria também uma regra de negócio que movesse, né, as vagas fechadas para um outro local, para que nesse quadro sempre tivesse apenas as vagas abertas. E aí, né, esse formulário ele sempre vai estar disponível às vagas abertas. Então, ou seja, né, você consegue, né, através de um link que as pessoas vejam, né, as vagas abertas aqui, mas também, né, a gente sabe que às vezes tem o portal, né, a descrição da vaga e tudo mais, e lá no final o link da vaga, né? Então, mas de qualquer maneira ele cairia nesse formulário e só identificaria aqui para qual vaga ele está se aplicando. Então, vou pegar aqui como exemplo qualquer uma das duas e enviar, tá? Então, enquanto agora a IA vai pensando aqui, né, para criar, né, fazer essa associação dos elementos, né, da vaga. Então, aqui a gente tem o link das vagas e a IA está buscando aqui, ó, você vê, ó, na lista de recrutamento e solução. Ele já começou a pensar, daqui a pouco ele vai preencher aqui. E aí eu queria até explorar um pouquinho, né, enquanto ele pensa aqui, sobre a cadê aqui meus agentes? Gerir. Recrutamento e seleção. Como que é hoje com a Monday Simples a gente criar agentes, né? E como eu comentei, nesse momento a gente montou essa solução para que o agente ele fizesse esse trabalho manual, né? E através do link da vaga ali que o candidato está colocando, ó, estou me inscrevendo para essa vaga, que o agente de IA ele identifique, olhe os critérios e copie essas informações lá para o candidato, que aí a gente já volta lá na jornada para acompanhar como que vai ser todo esse processo, né? Então, você vê que aqui é muito simples, né? Para eu chegar nesse objetivo muito, né, bonitinho desenhado aqui, a Amanda ela tem como se fosse um agente que ajuda, né, um agente de IA que ajuda a gente a escrever isso. Então, ah, eu estou aqui até buscando o histórico, né? Então eu escrevi para ele, olha, estou montando o processo de recrutamento, seleção, estou trabalhando, né? Amarrei os quadros ali, que, né, dei a referência para ele, preciso, né, de um agente para olhar para os critérios. Então, enfim, coloquei aqui a descrição do que seria o trabalho deste agente, né? E a partir dessa descrição, ele, né, disse para mim, ó, beleza, entendi o que você quer,
montei, aí eu vi, né, dei uma analisada no trabalho do agente, vi que fazia sentido, e depois só eh, adicionei, depois de um tempo, adicionei um outro campo aí de evidências, né, nessa demonstração, e atualizei a instrução aqui para ele. Falei, olha, eu também adicionei essa instrução. Então, tudo que eu dei aqui para ele, falou, inclusive você pode testar, aplicar isso daqui para as vagas que já estão em andamento, né? Você vê que é super simples e escalável, né? Eu montar um agente e trabalhar, né, com até futuras edições a qualquer momento. E aí, enfim, a própria Monday monta essas instruções aqui para a gente. Então, se a gente não tem tanta familiaridade de criar, né, uma instrução tão clara e objetiva, a gente pode escrever do jeito que a gente está acostumado, do jeito que eu estou explicando aqui, que a IA vai interpretar isso e estruturar aqui dentro, e obviamente você vai testar, né, esse agente até ficar do jeito que você espera que um agente trabalhe para você. E, enfim, tem, né, mais alguns pormenores do que ele pode fazer em cada quadro, né? Se consegue ter essa gestão e tudo mais, e até os gatilhos, né? Então, quando que ele vai funcionar? Então, quando o item for criado e quando a coluna lá, que é o link da vaga entre a solicitação e o campo mudar. Então, coloquei aqui dois gatilhos, né? E, enfim, salvei e ele funcionou, né? Então, quando a gente volta aqui para o candidato, deixa eu só. Ah, eu nem precisei atualizar a tela. No candidato exemplo, ele já trouxe aqui quais são as evidências que estão nesta vaga, né? Então, é, esse foi o trabalho que a gente planejou para este agente específico, mas óbvio, a gente poderia também, tanto neste agente quanto criar outro agente, para ele olhar aqui, por exemplo, para esse currículo que o candidato submeteu, analisar as informações do currículo, por exemplo, e já fazer uma pré-população, né, dos dados aqui e análise da própria IA. Então, ó, né, a gente cria uma IA e treina ela para falar, olha, você tem que buscar, né, no currículo informações que colaborem aqui para a evidência ah, esperada, né? E aí ela poderia preencher aqui, mas obviamente, né, a gente mantém aqui toda a observação do entrevistador para ele executar no momento da entrevista e ele dá a nota, né? Mas se a gente quisesse que a IA fizesse isso, a gente poderia, né? Mas o nosso foco nesse momento foi que a decisão ficasse, né, com a pessoa do RH que vai estar à frente, né? E aí, né, durante as etapas, né, deixa eu até minimizar aqui as informações para a gente olhar um pouquinho para a estrutura desse quadro, né? Que a gente planejou agora aqui para a partir do momento que eu recebo, a IA fez o trabalho manual que às vezes eu teria de e ficar consultando o tempo todo, o que era essa vaga mesmo? Esse candidato se candidatou para onde mesmo? Né? Então, agora, além de eu ter amarrado aqui que um candidato ele se candidatou para uma vaga específica, esse daqui já são as evidências, né, e os critérios que eu preciso buscar para essa vaga. Eu tenho, né, obviamente, os meus responsáveis aqui por cada etapa e, enfim, a gente customiza todo o quadro, né, toda a jornada e o fluxo aqui ah, que a empresa vai percorrer, né, em específico, para atender. Então, um exemplo aqui, né? Chegou, agora eu vou fazer uma análise das informações, vou marcar a entrevista, depois eventualmente vai ter entrevista com o gestor, enviar uma carta proposta caso ele seja aprovado, pedir documentação e eventualmente ir para o processo de onboarding, né? Então, simplifiquei aqui o processo, tá? Ah, e coloquei, né, algumas colunas aqui que também poderiam, né, por exemplo, e-mail e telefone ser extraídas automaticamente do do currículo ou serem perguntas obrigatórias no formulário para já vir pré-preenchido aqui para facilitar a vida, né, da pessoa de RH que vai estar à frente disso. Então, acho que um outro recurso que esse daqui eu acho fantástico que a Monday adicionou não faz tanto tempo é que ao a gente utilizar essa solução no CRM, eu consigo agora, né, todo o processo de agendamento eu consigo consultar a minha própria agenda, né? Então, por exemplo, essa é a minha agenda real aqui, né? E a gente tem aqui as informações e eu poderia, né, com base na minha própria agenda, eu, enquanto, né, no papel de um recrutador aqui, olhar e já fazer a reserva, né, com base no e-mail. Então, se já tivesse um e-mail preenchido naquela no elemento em questão que eu abri isso daqui, ele já até traria aqui como sugestão, é para este e-mail que eu identifiquei ali,
e você só marca, né, a reunião aqui, por exemplo, e confirma, tá? Então, além disso, né, toda a parte de comunicação, de envio de e-mail, né? Então, eu posso primeiro mandar um e-mail e depois agendar, ou agendar e mandar um e-mail, ou enfim, né? Não tem certo e errado aqui, mas eu tenho o meu e-mail dentro da própria ferramenta sem precisar ficar dando alt tab, consultar informações. Então, poderia já fazer diretamente daqui, né? Você vê que o meu e-mail já está aqui mesmo, ia ser para o próprio candidato. Então, ó, candidato, estou agendando a próxima entrevista com RH, com gestor, né, por tal dia, tal horário, me confirma, me valida as opções, né, manda um e-mail ele confirmando. Posso fazer isso manualmente ou posso criar um agente para isso também, né? Um agente que é, fique olhando para o meu e-mail, por exemplo, e a partir do momento que o candidato confirmar a disponibilidade, ele cria o evento para mim, né? É totalmente possível fazer isso com um agente hoje, tá? Ah, e aí, né, vamos então pular agora aqui, né, para a parte de indicadores, porque no final do dia é, é legal a gente ter uma visão também de dados, né? A gente comentou que na introdução ali que a gente tem que ser, né, mais baseado em dados, então um exemplo aqui bem simples, né, de como a gente poderia é, colocar, né, alguns dados, a gente também poderia criar um Vibe, poderia pedir para a IA também criar um relatório mais específico, né? Então, caso alguém depois tenha curiosidade de como a gente poderia utilizar esses recursos mais avançados aqui da Monday, a gente, né, pode entrar em contato depois com vocês e explorar isso individualmente, tá? Mas aqui a gente já consegue ter uma visão, por exemplo, de vagas abertas por período. Então você, olha, teve uma vaga aberta em junho, uma vaga aberta em julho, tenho até a identificação delas aqui por cor, legenda, né? Consigo a um clique aqui consultar, ter todas as informações à minha disposição, né? E né, quais são os candidatos que estão por vaga e, de repente, né, por etapa. Aqui eu acho que eu botei por etapa, mas eu troquei o filtro depois, né? Deixa eu só deixar candidato por vaga aqui. Então eu já consigo ver que, por exemplo, em julho tive 3 candidatos inscritos e já tenho a segregação aqui por vaga, né? Então, eu consigo clicar, por exemplo, neste candidato, identificar que o candidato, exemplo um aqui, foi um candidato que se inscreveu para uma determinada vaga e que, enfim, né, em que etapa e tudo onde ele está. A gente tem essa informação a partir do próprio gráfico e a mesma coisa aqui para o outro, né? Outro filtro, né? Quando eu clico aqui, ele me mostra as opções associadas. E na mesma lógica, enfim, outros gráficos, né? Então, ah, quero ter uma visão de candidatos por etapa para compartilhar, por exemplo, com o meu solicitante. Olha, você me solicitou, independente se é interno ou externo, né? Você me solicitou tantas vagas aqui. Olha, eu tenho, né, candidatos por etapas. Então, um candidato com entrevista com o RH, outro com entrevista com o gestor, outro que está em análise. Né? Qual que é a minha nota média por candidato, por exemplo? Então, olha, tenho se eu filtrasse, né, esse painel, esse gráfico específico aqui por uma vaga, né, ou por solicitante, poderia dar uma visão aqui de qual que é o candidato com a maior nota, por exemplo. Então, isso já poderia ser um indicador, né, da minha nota, né, minha preferência pelo candidato, né, não que a maior nota necessariamente fosse automaticamente escolhido. Né, mas aqui cabe a equipe de RH definir. Inclusive, né, a gente colocou aqui o peso, né, dos candidatos e a nota, mas a gente poderia até criar um fator aqui, né, que essa, essa nota, né, aqui deveria até ser como, como critério obrigatório ou desejável também, né? Uma nomenclatura de peso aqui, por exemplo, eu vou colocar um peso 2 para esse critério específico. Então, posso, né, definir isso tanto na abertura da vaga, quanto adicionar aqui a qualquer momento, né, uma coluna, mudar a lógica aqui, fazer uma fórmula e ter algo dinâmico, né, para a composição dessa nota. Enfim, daqui para frente é explorar exemplos e potenciais ali que poderiam acontecer nas mais variadas situações ali que as empresas tenham como processo, tá? Então, da apresentação, né, era isso que eu tinha para trazer para vocês e agora nós temos um momento aqui de dúvidas. Então, não sei se a gente tem, Marcelinha, aqui o microfone aberto, se vamos mais pelo chat. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat também.
Ó, tem uma pergunta aqui, né? Em um ambiente, uma IA bem estruturada, em quais etapas a IA gera mais valor? Sourcing, triagem ou entrevistas? Eu não digo em qual ela gera mais valor, eu digo que ela gera valor em todas essas etapas, tá? Porque se a gente olha, por exemplo, né, a gente tem uma questão aqui de esforço manual. Então, quanto vale o seu tempo de você buscar e associar essas informações, né, com a confiabilidade de não errar, não esquecer nada, né? Então, ah, essa parte de pegar as informações, associar corretamente, né, fazer o link, né, das coisas, eu já digo que tem um grande valor, né? E a gente não tira esse peso da consciência da cabeça aqui de, opa, tem um processo automático aqui que está fazendo. Agora, a questão aqui de triagem em entrevistas, aí também tem o seu valor, né? Porque, bom, eu vou criar uma IA para buscar as informações. Então, aqui eu acho que só tem um ponto assim do qualitativo da informação, né? Porque é, os currículos eles vêm nos mais diversos formatos, né? Então a gente tem um processo ali de treinar a IA também para receber, né, essas informações. Olha, pode ser assim, pode ser assado, e isso é fácil de fazer, né? Então ela gera um valor bem rápido. E o processo de entrevista, eu digo que é, seria talvez não que gere menos valor, mas talvez o menos utilizado hoje, né? E talvez o que menos faça sentido colocar uma IA para ficar entrevistando, né? Que acho que a entrevista nesse sentido, né? O aspecto humano ainda é mais importante do que a IA, né? Então, pelo menos minha opinião, tá? Deixa eu ver demais perguntas aqui. Bom, perguntaram aqui também como garantir que a IA não irá atuar em algumas vias nesse processo seletivo. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas, enfim, você define a IA aqui dentro da Monday, né, qual que é o papel dela, onde que ela entra, né, em qual etapa e o que que ela faz. Então, você mesmo consegue garantir, né, essa atuação da IA. Você escolhe, você está no controle sobre isso. Acho que das perguntas passei por todas aqui. Tem algumas meio repetidas, mas seria basicamente a mesma resposta. Bom, do meu lado é isso, pessoal. Estou vendo aqui se não temos mais nenhuma pergunta. Acho que não. Então, só para reforçar aqui que vamos entrar em contato com vocês, né? Caso queiram. Acho que teve aqui algumas perguntas se gostariam que entrasse em contato. Então, para quem gostaria que a gente entrasse em contato, vamos entrar, né? Reforçando aqui que toda essa agenda ficou gravada. A gente também vai enviar para quem participou aqui, quem se inscreveu. E foi um prazer falar com vocês. Agradeço muito pelo tempo, né? De estarem aqui, quererem ver sobre esse caso de uso. E a gente está sempre à disposição aqui para conversar sobre esse tema ou sobre qualquer outro, tá? Se gerou qualquer curiosidade aqui sobre Monday ou uso de IA na Monday ou qualquer outro tema, estamos à disposição para conversar com vocês. Muito obrigado, pessoal.